Oi, tudo bem? Mais uma aulinha da professora Karina aqui no canal. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Nós temos conteúdo para os alunos de quinto ano, pode ser útil para você, pode ser útil para alguém, compartilha. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Se gostar, deixe seu joinha. O que nós vamos falar hoje? De gênero textual, mas não são todos os gêneros, nós vamos falar de um gênero específico. Nós chamamos ele de artigo de opinião. Por que nós vamos falar de artigo de opinião? Porque na minha turma, eu sei que é a primeira vez que vão ter contato com esse tipo de gênero. E eu quero que eles tenham esse contato de uma maneira bem ampla, para que o conhecimento realmente aconteça, porque ele é de extrema importância. Então vamos lá. Durante a vida escolar até então, nós vemos evoluindo. O tipo de texto depende do ano que você está. Primeiro ano é um tipo de texto, né, pequenininhos, para você começar a alfabetização. Aí a gente vai evoluindo para o segundo, para o terceiro, né, ver um bilhete, ver uma receita, carta, textos instrucionais, por exemplo, como fazer uma pipa. Isso é instrucional, te ensina, você vai evoluindo. No quinto ano, tem outros textos que você vai ver, que você ainda não viu. Mas também nós vamos ver coisas que vocês já viram. Não quer dizer que nós não vamos ver um poema, por exemplo. Iremos. Mas o artigo de opinião, como ele é o primeiro contato, eu quero explicar de maneira assim, parar um pouquinho para vocês entenderem, tá? Ele é um texto jornalístico. Você vai ver aí no jornal, numa revista, às vezes o jornalista daquele jornal escreve, ou alguém de fora que alguém comprou o texto dele. Basicamente, ele é feito através de um tema polêmico. Existe um tema aí na sociedade que precisa ser discutido. Então, esse é o artigo de opinião, por isso que é artigo de opinião. Ele é uma forma mais ampla de leitura. Nós não podemos mais querer só ler, por exemplo, é legal ler conto de fada. Legal, leitura é tudo de bom. Mas não podemos ficar só nisso. Nós temos que começar a ter um olhar crítico para as coisas, evoluir, nos tornar desde hoje alunos leitores e conscientes. O artigo de opinião ajuda a gente a pensar muito e refletir e começar a adquirir a nossa essência, no que eu acredito. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Tem gente que acredita em certos medicamentos, tem gente que não. Então, o jornalista vai lá pegar um tema polêmico, né, sobre um determinado medicamento. Ele vai escrever. Como que é esse texto? Primeiro tem título, normal. E aí tem introdução. Ele vai te primeiro apresentar sobre o que ele vai falar, tá? Tá aqui, ó. Gênero textual, artigo de opinião. Introdução. Tem que primeiro falar do que ele quer, né? Qual é o assunto. E aí, ele começa a dar opinião sobre o medicamento. Vamos supor que ele defenda que você não tome. E aí, ele dá a opinião dele, né? Por que ele acha que você não deve tomar. Ele tem que trazer argumentos, aí vem a argumentação. Não é só dar opinião, eu acho, ponto. Não, aí que tá a sacada do texto. Eu tenho que dar a minha opinião, mas eu tenho que dizer o porquê. Eu tenho que argumentar. Eu tenho que ter argumentos, aí vai trazer pesquisas científicas que leu sobre o assunto e vai falar da melhor maneira possível para tentar te convencer da ideia dele. Então, tem que ter opinião. Mas, crianças, a gente tem que ter argumentos para essa opinião, né? E é por isso que nós fazemos muitas pesquisas. Dê a sua opinião. Porque nós temos que ser pessoas pensantes. Refletir sobre uma situação e dar a nossa opinião, tá? Então, quando ele deu a opinião dele sobre o assunto
Ele argumentou, trouxe coisas ali que vão convencer você ou não, né? E concluiu. Eu acho que você deve fazer assim, não tomar o remédio. Isso é só um exemplo, tá, criança? Não tô defendendo nada aqui não. É um exemplo que nós estamos aí nessa situação hoje, mas só para vocês entenderem, tá? A questão de uma opinião, isso é uma outra coisa. Então, tem introdução, a opinião do articulista, tá? A pessoa que escreve esse tipo de texto chama-se articulista. Pode não estar na atividade, mas eu quero que vocês gravem isso aí, tá bom? De opinião, argumentação, o que ele traz para te convencer e a conclusão. Então, esse tipo de texto, olha que riqueza de texto. Vamos supor que você vai desenvolver um texto aí. Vamos supor que você vai desenvolver um texto sobre como que os índios estão sendo cuidados na pandemia. Uma suposição. E aí você vai argumentar se você acha que vai estar bem cuidado ou que não está bem cuidado. E por quê? Vai argumentar. Vai ter que ler sobre o assunto. Aí entra a questão da leitura. O que a professora sempre fala? Leitura. Nós temos que começar a entender que nós estamos numa fase agora, vocês estão numa fase em que se ampliou os horizontes. Nós temos que agora expandir o nosso mundo através da leitura. Entender as coisas todas que estão acontecendo para poder opinar. Mas opinar de maneira formal, tá? Você vai opinar de uma maneira escrita que as pessoas entendam o que você está falando. Por isso que a leitura é importante. Esse artigo de opinião, ele é dissertativo, que nós chamamos de dissertação. Tem que escrever sobre um assunto e tem que dar a sua opinião, mas de uma maneira bem formal. A maioria dos textos são formais. Nós já trabalhamos, né? O sentido formal, aquela situação que a gente não coloca gírias, né? Que nós escrevemos com as palavras que nós aprendemos da gramática. Pode acontecer o momento que tenha também, tá? Mas a maioria não tem. Uma outra coisa, uma dica agora que eu vou dar, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Use o dicionário. Esse tipo de texto, ele vai trazer palavras que você, provavelmente alguma coisa que você desconheça. Porque vocês estão aprendendo agora, estão no 5º ano. Eu estou aprendendo todo dia uma coisa nova, todo dia eu preciso buscar. Cada um no seu nível, no meu, vocês no de vocês. Então, quando você usa o dicionário, eu não entendi aqui, eu vou lá no dicionário. Aí eu peguei aquela palavrinha, agora eu sei o significado, agora eu entendi. E uma outra coisa, nem tudo que vocês vão ler a partir de agora está ali explícito. Está explícito. Certinho ali, de acordo com a pergunta, com as mesmas palavras, não. Você tem que ler e entender o sentido. O que o articulista do artigo de opinião quis dizer para você? Aí você vai ler uma vez, não entendi, vai ler 2 vezes, vai ler 3 vezes. Aí você compreendeu a mensagem. Aí, na parte, por exemplo, de uma atividade de interpretação, para você conseguir fazer. A leitura, crianças, a partir de sempre ela é importante. Lá atrás, naqueles livrinhos pequenininhos, textinhos pequenininhos. Agora que nós estamos, né, com textos maiores, é muito importante. Então, eu queria falar basicamente disso aqui. Porque vai ter um texto de interpretação e terá outras atividades nesse sentido. Vamos ampliar os nossos horizontes. Vamos ler e compreender as mensagens. Então, esse vai ser o primeiro contato com o artigo de opinião. Nós teremos outros. Então, não deixem de olhar a descrição, tá, do vídeo, que ficará atividades para vocês fazerem, tá? E outras disponíveis também no grupo de WhatsApp com os pais. Bom trabalho, até mais!